bancar tudo isso. Não, eu dividi o custo com o Senai. O Senai paga metade, eu pago a outra metade, ele tem as instalações, eu dotei todos os laboratórios. Vocês acham o quê, gente? Daqui a um pouquinho para frente, esses 35 mil que se formaram, que tem diploma, que hoje pode trabalhar com carteira assinada, porque ele é técnico, né? Ele tem a empresa pede um curso técnico. Vocês acham que marca que eles vão usar? Né? No laboratório, se usam no laboratório, se aprenderam a utilizar todos os produtos. A grande maioria dos cursos no Brasil inteiro é gratuita, né? Poucos são os cursos que cobram, e cobram uma soma simplesmente para evitar a falta, né? Que, se é grátis, o cara falta. Mas a grande maioria é gratuito, né? E ele tem diploma. E esses cursos continuam, e qual é a previsão? Esse ano eu vou formar mais 10 mil. Estou formando uma média de 10 mil por ano, né? Então serão 45 mil esse ano. Agora nós ingressamos num outro formato que a gente criou um kit aula junto com o Senai, onde a gente está indo em unidades móveis, né? Então eu já treinei na Floresta Amazônica, né? Assim, em lugares remotos que você coloca aquele baú, leva dentro do barco e vai treinar o pessoal a ser encanador. A gente fala Amanco ou Mexican? Não, a Amanco até então era a nossa empresa até o final do ano passado, mas nós adquirimos mais 2 empresas no Brasil, né? A Plastubos, que também atua no segmento de tubos e conexões, e a Bidim, que faz malhas, geotextas, malhas para controle de erosão. E aí decidimos, a partir de janeiro desse ano, fazer a incorporação das 3 empresas numa empresa só, que é a Merriquem. A empresa dobrou de tamanho nos últimos 4 anos, né? Quanto que você acha que se deve a estratégias como essa, assim, de formar o encanador, ou de ter uma consciência sustentável? Dá para medir? Porque vocês também pegaram o embalo do mercado, né? Embalo do contexto aí do Brasil crescendo, construção. Não? Não? Não. Nenhum embalo? Não, porque se você fala no que que foi o crescimento da construção civil no Brasil nos últimos 4 anos? Num ano muito bom, 10%. Tem gente que fala em bolha do imobiliário. Não existe. Não existe? A primeira coisa que a gente tem que esclarecer é que o mercado de construção civil no Brasil não é construção via construtora, né? Isso representa 15% só da construção civil no Brasil. 85% do mercado é o puxadinho, é o varejo. São 105 mil lojas de material de construção que vendem para o cara ir fazendo pouco a pouco a sua casa, reformando, melhorando o banheiro, construindo mais um quarto. Esse é o mercado, né? E esse mercado ele tem muitos restritivos no crescimento. Por que no ano passado ele cresceu mais do que nos anos anteriores e chegou a 10%? Basicamente porque o crescimento desse mercado ele está muito vinculado à segurança da pessoa na sua empregabilidade. Então, como no ano passado a gente chegou já num nível de empregabilidade bastante melhor, né? Então as pessoas se sentem mais tranquilas de investir em reformar, em aumentar um cômodo, e por isso o mercado cresceu. Agora, poderia crescer muito mais, né? O déficit de habitação no Brasil é enorme. Agora, poderia ser um boom mesmo, mas nunca foi um boom. Não, então, considerando esses 85%, não estamos falando em boom. Mas vocês conseguem medir o quanto do crescimento da empresa vem de ações como essas, ou é impossível medir? Eu não tenho a menor dúvida de que o crescimento da empresa vem pela forma de pensar diferente da empresa, né? Ela pensa de uma maneira diferente do que o padrão. Eu tenho 30 anos de profissão, né? Trabalhei em empresa europeia, americana, e a forma de pensar, quando você vê o todo e realmente você desenha uma estratégia para cada um desses elos, o teu crescimento ele vem tudo junto,
né? Hoje, por exemplo, a gente vem falando no Brasil, muitas empresas estão tendo problema com transportadora, né? Porque passou a ser um restritivo no crescimento. Não só a falta de estradas, mas também a falta de gente competente no setor de transporte, né? Caminhão tem. O Brasil não vai ter problema de caminhão. O Brasil vai ter um problema de quem gere, né, essa frota e faz com que o transporte seja realmente um transporte adequado. Como nós pensamos diferente, né, a gente desenvolveu há 10 anos atrás um sistema que chama Sistema de Qualidade no Transporte. Nós temos as empresas que trabalham com a gente está crescendo e elas vão crescendo junto, né? Então, essa empresa ela não troca por uma questão de que alguém está pagando R$2 a mais no frete. Não troca. Por quê? Porque ela está crescendo junto, ela tem perspectiva de crescimento, ela tem visão de quanto mais vai crescer. Todo ano a gente faz uma reunião no final de ano e mostra o que vai ser o crescimento no ano seguinte, né? Isso é pouco comum, né? Isso é parceria, né? Trabalhar parceria, trocar, quer dizer, longo prazo, não o ganhar para o trimestre. Então, você diz, eu crescendo, dobrando de tamanho, né? Eu deveria ter um problema no transporte, eu vou ter mais dificuldade para negociar. Geralmente, as empresas que estão crescendo, elas têm mais dificuldade, né, de negociar, porque o cara está crescendo, está ganhando dinheiro, deixa eu ganhar mais também. No nosso caso, não acontece assim, né? Porque como a gente envolve os agentes no crescimento, é diferente. O cara ele não vê essa perspectiva do curto prazo, sabe? Deixa eu ganhar muito agora, porque eu não sei se vai ter para amanhã, né? E isso a gente tenta fazer em todo o segmento, né? Desenvolvendo lojista. É um discurso muito diferente o nosso, né? A gente começou trabalhando diretamente no varejo, conversando com o lojista e com um papo assim que o cara fala, pô, esse pessoal aí tá... alguma coisa, né? Tomaram, fumaram, não sei. Porque a gente chegou com o papo o senhor tem que comprar menos, né? O senhor compra muito, fica com um estoque muito grande, a rotação do estoque é pequena, né? Você tem que comprar menos quantidade e comprar mais seguido. Não fazer compras tão volumosas e depois fica com o capital parado. Mostrar para ele. O lojista, no Brasil ainda, sobretudo no segmento de material de construção, ele ainda tem muita aquela ideia de que estoque é patrimônio, né? E isso é uma visão errada. Alguém se preocupou em falar isso para o lojista? Não, né? Porque é diferente, eu vou vender menos, né, no curto prazo, né? Mas no médio prazo faz uma diferença enorme, né? Atacadistas, então, nossa, uma diferença enorme. Mas aí você tem uma questão, o seu vendedor, ele também tem a meta, né? Mas a meta, ela é coerente com a estratégia. Porque é super complicado. Você fala, olha, você tem que vender 100 mil, mas você tem que oferecer menos, tem que falar para o seu lojista comprar menos. Sabe o que foi difícil? Fazer isso com uma força de vendas que era 100% representantes comerciais. Nem seu funcionário Não era. Era o dinheiro dele, a comissão dele, mas ele viu que dava mais certo. Quando ele fez a conta, quando ele começou a fazer a conta de que o cara antes comprava a cada 6 meses, e aí passou a comprar a cada 13, e aí passou... no final ele fez a conta, ele ganhou muito mais, né? Então, é uma forma de pensar diferente. E a comunicação, aí é onde eu digo, o papel, né, de se você tem isso como uma cultura da empresa que faz a estratégia centrada nesse tema de sustentabilidade mesmo, de que não é pão para hoje, fome para amanhã, né? A gente tem que... vai continuar para sempre, né? A comunicação, ela tem um papel muito, muito importante, tanto em como você comunica para fora isso, qual é o discurso que o vendedor deve levar, né? Qual é a estratégia, como é que ele vai chegar e vai conversar com o dono da loja, como é que ele vai apoiá-lo na contagem do estoque. Então, tudo isso é uma comunicação, né, que você vai fazer, e a gente centralizou tudo isso, sabe, em como comunicar
E aí a coisa foi harmoniosa, né? Porque em cada um dos públicos que a gente foi tocando, a gente foi com um discurso bastante alinhado. Você falou que coisas da cultura do Brasil foram levadas para o México. O que os mexicanos já estão fazendo que foi levado daqui? Quando eu falei da cultura, eu falei a cultura de sustentabilidade, né? Porque a American, ela é uma empresa, ela pertence a um grupo maior que chama Caluz. A American é uma empresa que tem 27 anos na Bolsa de Valores do México, uma empresa de capital aberto, 35% do capital é aberto. Então tinha aquela cultura do trimestre, né? EBITDA, né? EBITDA. Então era só isso, né? Se media o valor, se media o crescimento em função de quanto você ia agregando de EBITDA a cada trimestre. Isso não é pouco importante, isso é importante, né? O resultado, um dos tripés da sustentabilidade é gerar resultado econômico. Se você tem uma empresa que ia falar de sustentabilidade, a empresa não dá dinheiro, ela não é sustentável. Vai fechar, né? Exatamente. Então, o que a gente fez foi mostrar que essa forma de pensar gerava, de certa maneira, um crescimento que não era um crescimento linear, que geralmente, quando você tem uma visão unicamente econômica do teu negócio, você projeta o teu crescimento em função do PIB, em função... quero crescer um pouquinho acima do PIB, né? A gente cresce muito acima do PIB, né? Ano passado, a gente cresceu 29%. O setor de construção cresceu 10%, né? Então, é uma forma de pensar diferente. Se você diz, eu vou projetar a minha empresa para crescer somente no viés econômico, ela vai crescer, mas vai crescer um pouco menos, né? E a gente conseguiu mostrar isso com resultado, porque não foi fácil, não, né? No primeiro momento, quando a gente foi adquirido em 2007... A primeira coisa que eles olharam é: uau, dá para gerar muito mais EBITDA. Tirem branding, tirem tal coisa, tudo que era de projeto, né? O treinamento de encanador, isso daí gera tanto a mais de EBITDA, né? E aí eu acho que é onde entra a fortaleza pessoal de cada profissional, né? Eu acho que se você acredita no que você está fazendo e você se compromete com o resultado, quanto que o senhor quer de EBITDA a mais? Tanto. Eu vou conseguir esse EBITDA, mas não vou cortar nada disso, né? Então, isso foi o que a gente fez, né? Não é fácil. Não é fácil, foram muitas reuniões, foram muitas apresentações, mas a gente mostrou com o resultado de que isso era possível, né? E a gente passou, em 2007, de representar 14% do resultado do grupo para representar, no final do ano passado, 37%. Né? Então... poucos anos, alguma coisa está bem, né? Aí, né? E aí a gente convenceu de que isso poderia ser uma forma de atuar do grupo diferente, que no setor químico é um grande diferencial. Para a gente encerrar esse bloco business aqui, só uma coisa que tem a ver com o marketing da Amanco, que é a sua área, né? Vocês têm uma estratégia de marketing assim, na publicidade que é, às vezes, engraçada, mas é agressiva, né? Tem até CAD envolvido, né? Lá com o seu concorrente principal. A gente pode falar o nome? A Tigre, né? Porque às vezes não pode, né? Aquele que não pode ser mencionado, né? Igual o Harry Potter. Não, a gente não tem esse problema. Que estratégia de marketing é essa, assim, que vocês têm? Conta pra gente um pouco, né? Tem uns comerciais engraçados, a gente dá risada quando assiste, enfim. Quando a gente fala da estratégia de marketing, a gente tem que pensar quem é o público, né? Qual é o público objetivo? O nosso público objetivo, ele é o encanador, né? O encanador, o dono de obra, o lojista de material de construção, porque isso representa 70% do nosso faturamento. E a publicidade vai para esse público, né? Para a Sabesp, a gente tem outro tipo de comunicação, né? A gente leva produto, leva inovação, leva produto que o Brasil não tinha, né? E agora tem.
Mas para esse consumidor a estratégia